A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora, pontualmente 7 horas. Muito bom dia, seja bem-vindo à edição regional do Jornal da Manhã, especial Eleições 2018. Você acaba de ouvir a nível nacional as eleições por todo o nosso país. Nós vamos continuar a debater esse assunto aqui a nível regional, porém, não falando de resultados após as eleições, até porque você já ouviu aqui no Jornal da Manhã, mas sim sobre os efeitos durante e agora o pós-eleições. Antes, deixa eu trazer a previsão do tempo para você. Aqui para a União da Vitória, tem previsão hoje de uma pequena chuva, 2 milímetros apenas o esperado para hoje. Esta chuva, a probabilidade que ela ocorra é de até 75%. Amanhã, terça-feira, deveremos ter tempo bom e temperaturas altas. Amanhã poderemos ter 29 graus de máxima. Porém, quarta e quinta, volta a chover. Sexta dá uma trégua e no sábado, mais chuva. Hoje, então, temperaturas aguardadas, 13 de mínima, 26 graus a máxima. Agora, 14 graus a temperatura aqui na área central e o nível do Rio Iguaçu, 4 metros e 74 centímetros. 7 horas mais 1 minuto. E para a gente debater o assunto eleições, principalmente o que se passa na cabeça de candidatos eleitos, derrotados e principalmente do eleitor, depois que a gente viu, em especial nesse primeiro e segundo turnos de eleições aqui em todo o Brasil, o modo que o eleitor brasileiro passou a se comportar. Alguns, como ainda conversava ontem durante a cobertura, nunca viram algo igual. E a gente vai saber então um pouco do que se passa, o que acontece, esse fenômeno na cabeça dentro do eleitor brasileiro. Com ele, o psicólogo Elvis Sikorski. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan, para a gente falar um pouco sobre eleições 2018. Bom dia, Elvis. Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os radiovintes da Jovem Pan e a todos os internautas que irão acompanhar pelo Facebook. E hoje estamos trazendo ali um assunto bastante polêmico, né, que as redes sociais aí compartilharam nos últimos dias aí, que é sobre essa polarização, esse ar que ficou pairando, né, de muita agressividade, de muitas brigas, né. Hoje, inclusive, é o dia, né, Thiago, que os namorados começam a falar de novo, né, começam a se conversar, o marido e a mulher também começam a se acertar, os amigos de 30 anos, né, que brigaram aí por causa de candidato, começam a ter um contato novamente, né? E daí por que aconteceu tudo isso daí, né? O que a psicologia ela tem a dizer sobre esses fenômenos sociais, né? Que na verdade eles são individuais, mas com o protagonismo do voto, que todo ser humano ele sonha, ele anseia em ser protagonista da sua vida, e com o protagonismo do voto torna-se uma reação social muito intensa, que é essa que a gente viu nesses dias, né? Realmente, e a gente pode começar a falar agora, primeiramente, dos candidatos, tanto eleitos quanto derrotados. A gente acompanha agora com fundo partidário, bilhões de reais gastos em campanhas, peças publicitárias que custam aí 30, 40 milhões de reais para um prazo aí um pouco mais de 30 dias. Tudo em busca de um cargo político. Mas não é apenas isso, Elvis. O que se trabalha tanto na mente, principalmente do candidato, para essa ânsia pelo poder de estar lá? Bom, podemos pegar, assim, uma base teórica, assim, que é fantástica para explicitar isso daqui. Até para o rádio ouvinte e para o internauta, ele não dizer, porque o Elvis falou, sabe? Tudo que eu estou falando tem um embasamento teórico. Vamos pegar um pensamento de Jung, que ele diz o seguinte: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Então, não é o dinheiro, Thiago, não é o dinheiro que faz com que uma pessoa ocupe um cargo político. Não é a questão do trabalho que faz com que um diretor de uma escola assuma a direção. Não é apenas um cargo eletivo ou uma situação de uma empresa que salarial que dê suporte para um gerente conseguir alcançar.
É uma questão que é intrínseca em todos os seres humanos que se chama poder. Geralmente, quando a gente fala o oposto de amor, as pessoas dizem que é ódio, mas não é. O oposto do amor é o poder. Vamos pegar uma questão simples. Vamos pegar um relacionamento entre pai e filho. Tá, o guri ali é adolescente, começa a ficar tudo revoltrix na vida, que é normal acontecer isso daí. E daí o pai necessita exercer o poder dele para ele conseguir dar conta dessa demanda que o adolescente está tendo, dele impor a autoridade. Só que ao mesmo tempo em que o pai ele exerce o poder, ele precisa ter o afeto dele, ele precisa ter o amor dele para fazer esse enlace, criando um vínculo não de autoritarismo, e sim de autoridade. Então, esse pequeno exemplo que eu citei ali, de um pai para com um filho, né? Daí você vai me perguntar, mas o que tem a ver com política? Tem tudo a ver. Por quê? Por causa da questão do poder. Quando o poder ele predomina, as pessoas elas esquecem de absolutamente tudo aquilo que vai tecer as relações afetivas, que vai tecer a empatia, você se colocar no lugar do outro. Veja lá, ó, não faquearam um homem lá esses dias atrás lá? Então é isso daí que acontece, sabe? A gente via imagens aí, tudo bem que tem vários fake aí que surgiram aí nessa campanha, mas a gente via imagens de pessoas batendo uma na outra, expondo a agressividade. Então o poder, ele já vem com uma série de comportamentos que eles pendem para essa questão de manutenção da força. Então é uma projeção que a pessoa tem, e quando ela potencializa, acontecem essas coisas que a gente vê, esses fenômenos sociais. Aí a pessoa gasta trilhões, um absurdo isso daí, um absurdo. Eu não sei aonde que estão com a cabeça, e todo mundo não fala nada, ninguém fala nada. Por que que não pega esse dinheiro e não coloca lá naquele hospital que fechou lá esses dias atrás, aí que estava devendo 1 bilhão e 700 milhões? Por que que não colocou naquele hospital? Por quê? Porque as pessoas não conseguem ver, elas veem apenas o poder. Então é isso que está intrínseco em todas as pessoas, e que se você não aprender a lidar com o poder, você não reconhecer essa sombra que tem dentro de você, você não vai conseguir dominá-lo. Mais tarde você consegue ficar uma pessoa antipática, ranzinza, você fica uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia, de você não se colocar no lugar do outro. Você não consegue ver isso, que temos vários exemplos aí na sociedade, né? Então, o político em si, o que acontece de certa forma com todos, e eu digo que é comum em todo ser humano ter, como eu expliquei, é a questão que envolve o poder. Não é dinheiro, não é o cargo político, e sim o poder, certo? Até agora, ia complementar sobre isso. O poder, ele tem... o poder tem o poder de poder mudar as pessoas, por exemplo, não só na área política, mas até mesmo na empresa. A pessoa começa lá num cargo lá embaixo, e aos poucos começa a ganhar espaço na empresa, e as pessoas em volta acabam notando, poxa, essa pessoa é tão legal, tão assim, de repente ela mudou o comportamento, ou seja, ela pode deixar de ser, digamos, o mocinho devido à questão do poder? Com certeza. É aquilo que eu comentei ali no discurso. Você precisa aprender a lidar com o poder. A partir do momento em que esse poder, ele, dizem, popularmente falando, né, que sobe na tua cabeça, você não controla ele. Porque você cria uma outra persona, que o Jung fala também, o que é persona, né? Você cria uma outra persona que até o teu próprio eu desconhece. Às vezes você está gritando com uma pessoa, às vezes você está sendo agressivo com uma pessoa, sendo que você nunca foi daquele tipo. E você não consegue perceber. Você não consegue ser tocado daquilo. Por quê? Porque justamente o poder, ele tomou tanta conta de você que você não consegue reconhecê-lo e colocar esse animal feroz dentro da jaula dele, dentro do teu eu. Eu preciso realmente colocar o poder como sombra dentro de uma jaula, eu dominá-lo. Se eu não dominá-lo, ele
toma conta do meu eu. Daí, realmente, você se torna uma pessoa que todos te desconhecem, né? E a gente vê vários exemplos disso aí na vida da gente, né? A gente vai para um rápido intervalo, já já vamos saber sobre as manifestações. O que faz tanto esquerda quanto direita a se juntarem milhões e mais milhões de pessoas nas ruas? Qual o fenômeno psicológico que acontece? Já já, depois do intervalo. E aí, pessoal de São Cristóvão, nós temos uma novidade. Agora você pode contratar a internet fibra óptica da Ciabrasnet com planos de até 120 megas e promoção na instalação. Internet de alta qualidade, velocidade e suporte incomparável. O serviço já está disponível nos bairros Cidade Jardim e Conjunto Bento Munhoz e em breve nas demais regiões. Fibra óptica em São Cristóvão, agora é da Ciabrasnet, a melhor internet. Ligue 3523-1870 ou acesse nosso Facebook. Loja G10, preço único, apresenta Paulinho Micharia. Porto União e região irão sorrir com Paulinho Micharia, comemorando 25 anos de humor para toda a família. Dia 10 de novembro às 20h30 no Cine Teatro Ópera. Ingressos limitados e antecipados. Plano Funeral Santa Rosa. G10, preço único. Jovem Pan. Realização Pires Produções. Apoio Jovem Pan FM União da Vitória. Toque Internet Loja G10. A Casa Vencedora embarcou na moda com as tendências da próxima temporada. Para o homem que está bem antenado, bermudas boxe em microestampas e uma camisa de linho. E para a mulher moderna, a tendência está nas pantacor. Coloque uma t-shirt amarrada que fica super estiloso. E por que não, uma bolsa colorida em vinil e slide Santa Lola. Fica muito fashion. Quer moda? Vem pra Vencedora. Curta também a Vencedora no Instagram e no Facebook. Com Dente Clínica Odontológica. Sorria com saúde, sorria com dente. Saúde bucal é essencial. Clareamento a laser, implantes, estética dentária, aparelho ortodôntico. Há mais de 20 anos tratando bem o seu sorriso. Estamos preparados para atender você e sua família. Rua Dom Pedro II, 647, no centro de União da Vitória. Fone 3522-5930. Sorria com saúde, sorria com dente. O pneu Michelin oferece muito mais durabilidade do que você imagina. Muito mais resistência do que você imagina. E ao frear, é mais seguro do que você imagina. E o melhor, Michelin não custa mais do que você imagina. Visite nosso centro de serviço Michelin e comprove. Não fique apenas imaginando. Michelin, a melhor maneira de ir mais longe. MS Pneus, Avenida Manuel Ribas, 710 no centro. Rolê da Pan, todas as terças e quintas às 19 horas no Facebook da Jovem Pan União da Vitória. Oferecimento: Muscle Gold Suplementos Alimentares, Prime Tabacaria e Conveniência, Autoescola Moderna, Prime Lounge Pub, Porto União CrossFit, Auto Posto Divisão, Maitai Gastrobar e Hotel 10. Rolê da Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7 horas mais 13 minutos, horário oficial de Brasília. Vamos continuando com a nossa entrevista aqui com o psicólogo Elvis Sirkoski, falando sobre o fenômeno psicológico durante e pós-eleições. Elvis, outra questão agora que a gente gostaria de levantar, durante esse período, até mesmo antes das eleições, víamos, vamos dizer, as massas, né, se reunindo. Vamos citar um exemplo, a Avenida Paulista, nunca se viu tão tomada. O que faz as pessoas acabarem optando por partido A ou por partido B? Nesse caso, nessas eleições ficou bem claro, né? Esquerda e direita. Tanto ontem, nas comemorações aqui na própria nossa cidade, Porto União da Vitória, eu via comentários das pessoas, nunca vi algo igual, nem mesmo quando o Brasil foi pentacampeão no mundo se viu tanta comemoração assim. O que faz as pessoas se unirem, tanto esquerda quanto direita, independente de partido político? Que pergunta excelente, Thiago, e aqui a gente vai responder juntos. Você, como repórter, você tem acompanhado no detalhe. Eu tenho visto de vez em quando lá, sinaliza ali no celular, eu dou uma olhadinha ali, sabe, o que acontece, mas ao longo do dia a gente não tem tempo para acompanhar completamente esses fenômenos sociais, mas vocês acompanham no detalhe. Vemos assim primeiro,
uma polarização. Todo mundo se perguntava, por que de tanta polarização? Bom, primeiro que a nossa mente, ela funciona, de certa forma, com a lógica da oposição. Por exemplo, quer ver? Eu vou fazer uma pequena brincadeira com você aqui, tá? Eu vou falar uma palavra e você fala outra. A primeira palavra que venha na tua cabeça, preto. Deixa eu ver se vai vir pro lado oposto já, branco. Isso, lógica da oposição. Ruim. Bom. Doce. Salgado. Exatamente, olha só. Isso daqui você falou sem pensar muito. A nossa mente, ela tem uma tendência em sempre criar o oposto. E isso é de forma dialética, verbal. A comunicação, ela é verbal para a mente ela acessar isso daqui. Não é corporal, é verbal. Quando você tem algum tipo de informação que ele vem e você acaba misturando com os teus conteúdos internos, que são as tuas experiências de vida, que são as tuas neuroses, são os teus traumas e assim por diante, você acaba projetando para algo ou para alguém que representa tal. Então, se você pegar uma pessoa lá, né, que nem eu estava comentando com vocês aqui em off, que, ó, eu nunca me manifestei a questão política, sabe? Tanto é que nas minhas redes sociais ali nunca optei por ninguém, tenho meu candidato, tudo, mas nunca me manifestei por respeito às pessoas e aos meus pacientes, né? Tem pacientes que é de um lado do outro, então eu respeito eles e eu prefiro não opinar, sabe? Mas enfim, o que eu estava comentando era a respeito, sabe, desses conteúdos internos. Por exemplo, uma pessoa que ela paga muito imposto, muito mesmo, você paga uma carga tributária absurda de impostos. Eu que tenho empresa, todo mês é aquela carga tributária altíssima. Nunca reclama para pagar, graças a Deus tem. Mas o problema é o seguinte, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro, ele deveria de ir lá para a saúde, por exemplo, deveria ir lá para a educação, ele deveria ir para a segurança e não vai. A gente anda nas estradas e vive acontecendo acidente nessas BR aí. E um monte de gente que morre aí por causa de buraco no asfalto. Basta você ir no hospital para você ver a precariedade que é. A educação, não se tem segurança nenhuma dentro das escolas, não se tem nenhum tipo de incentivo. Então, automaticamente eu crio um conteúdo meu, individual, interno, e acabo projetando para alguém que simboliza tal. Da mesma forma que se eu tivesse ali sofrido represálias, um exemplo, por parte da polícia, eu me sentisse inferiorizado e com todo o discurso do fulano de tal, enaltecendo mais o poder da polícia, eu vou ter a tendência em projetar o meu conteúdo pro oposto. É a lógica da oposição. Isso daqui acontece com todas as pessoas. É um fenômeno psíquico que é projetado, sabe, em uma alçada social. Agora, o que é que faz os movimentos sociais eles criarem uma proporção tão grande? Primeiro, a lógica da oposição. Direita, esquerda. Verbal, lógica. Opa, direita ou esquerda. Nunca teve tanta polarização assim. Ou era de esquerda ou era de centro. Agora de esquerda e de direita, extremas. Então, a cabeça do indivíduo já vai projetar para aquele que ele mais se identifica. E a questão do voto, o fenômeno, né, da inclusão do voto, de você ser protagonista da sociedade, reforça mais ainda. É a mesma coisa que você ir assistir o jogo de futebol lá do teu time. Você é palmeirense, né, Thiago? Graças a Deus, não. Não, estou brincando. Então, assim, você quando for assistir o jogo do teu time, você projeta realmente, sabe, uma alçada psicológica de energia psíquica muito grande. Então, ali faz você se tornar parte do time. Daí dizem, né, que a torcida é o 11º, 12º jogador, né, e tal.
O que cria isso, sabe? Cria realmente um fenômeno psíquico chamado de oposição e de inserção por meio do protagonismo. Então, eu tenho o meu voto. Aí entra numa outra questão que é importante ressaltar. Tem muita gente que vende o voto. Gente, não é a questão de vender o voto. É o que o voto representa para você. Se o teu voto representa uma conta de água, uma conta de luz que está atrasada, você tem que rever esse conteúdo dentro de você. Porque provavelmente as outras coisas da tua vida não vão ter muito significado também. Se o meu voto, ele representa mudança, se o meu voto, ele representa protagonismo na sociedade, eu preciso valorizar esse voto. Se você não valoriza ele, se troca ele por alguma coisa, você tem que rever o teu conteúdo interno. Pô, o que está acontecendo dentro de mim que eu tô trocando tudo? Tô vendendo isso não tem significado para mim, aquilo não tem significado. Quando você vai ver a estrutura da vida da pessoa, é desprovida de significado e assim por diante, né? Então, a questão do protagonismo social, ela é muito forte nessas épocas, devido à polarização, devido à inserção social e também de você conseguir fazer parte de uma mudança ou de algo assim que seja substancial para você, em um primeiro momento, depois para a sociedade, né? E o outro lado da questão do voto, aquelas pessoas que deixaram de votar. A abstenção foi imensa, cerca de 30 milhões de brasileiros, isso são 20% do eleitorado apto a votar, não compareceram às urnas. O que passa na cabeça das pessoas é, não vou votar, meu voto não muda nada, não vai mudar nada. Bom, é interessante porque existem várias variáveis, né? Ontem até eu estava assistindo à noite o Fantástico e tinha uma reportagem ali de um gaúcho, cara, indo de bombacha, fez 7 quilômetros a pé para ir votar. Acabou com o de bombacha lá, guapo, velho, sabe? Achei bem interessante. E daí lá no norte do Brasil, várias pessoas pegaram um ônibus e fizeram 7 horas para ir votar. Lá no Xingu, da mesma forma, pegaram um barco e iam votar de barco pelo rio, né? Ali, lá onde que votava, ali pegavam e davam horas pelo rio ali, sabe, votando. Então, e tem pessoas que simplesmente não votaram porque não conseguiram e aquelas que não votaram porque não se identificaram com nenhum dos dois candidatos, né? Nem de esquerda, nem de direita. Não teve nenhum conteúdo psíquico do qual mobilizasse aquela pessoa para tal. Não teve nada que estimulasse aquele indivíduo a votar. Ou, digamos assim também, tanto esquerda como direita, ambas polaridades criaram uma lógica da oposição completamente diferente dentro da mente do indivíduo. Que ele não conseguia se identificar com nenhum daquele conteúdo que estava sendo colocado ali. E também por conta das fake news, né? Que esse ano, tanto é que a ministra Carmen Lúcia comentou, a ministra Rosa Weber comentou, que eu vi ali nas reportagens, né? Que foi um problema muito grande. Você cria muita imagem, né? E o nosso cérebro, como eu falei no programa anterior aqui, o nosso cérebro, ele funciona, 2/3 dele funciona muito bem com imagem. Então, ele funciona meio verbal, tudo assim, mas ele funciona melhor com imagem. Então, quando você cria uma imagem de uma pessoa e você inverte completamente aquilo que aconteceu, dentro da minha mente vai criar uma imagem interpretativa muito grande, pode se entrelaçar com os meus conteúdos e eu absolutamente não me identificar com nenhum daqueles dois candidatos que tem ali. E eu acabo me abstendo daquilo. Só que a abstenção já é uma posição psíquica. Não uma nota de repúdio, nada ali que o indivíduo cria dentro da mente dele. Um voto de repúdio, não. A oposição também deveria de ser válida, nesse caso, do indivíduo, ele não optar por nenhum dos dois, na minha opinião, sabe? Para ser respeitado realmente
o exercício da democracia. Quando a gente fala democracia, é isso. Tudo precisa ser valorizado. Você não pode simplesmente varrer o outro, sabe? Ah, porque votou em branco, porque votou... Não. Por que votaram em branco? O que acontece? O que não te agradou das propostas dos dois candidatos? Isso daqui deveria de ser feito. Esses institutos de pesquisa aí deveriam de fazer uma pesquisa, daí nesse caso, semi-estruturado, questionário e bem orientado por um pesquisador. Não essas pesquisas que a gente vê por aí, sabe? Que não tem fundamento científico nenhum, sabe? Pesquisa de boca de urna, tem fundamento científico? Isso daqui não tem fundamento científico. Eu posso dizer isso daqui porque lá no mestrado eu tive orientadores que me falaram, estatísticos mesmo, PhD ali em estatística, que falam, não, isso daqui não tem um insumo do qual você consiga realmente ter uma substancialidade científica. Então, uma pesquisa, um questionário semi-estruturado, bem ali com as pessoas, né, assim, que dizem que votaram em branco nulo, o porquê que elas fizeram isso para você levar até o superior seria muito interessante, porque as ideias que elas têm diferem dos dois e só tende a agregar, né? 7h25, vamos para mais um intervalo e depois do intervalo eu quero saber do Elvis como voltar aos grupos do WhatsApp da família depois de tanta briga política. Jovem Pan. Jovem Pan União da Vitória FM, ZYD 418, canal 252. Jovem Pan. Novo Vestiba Uniuv. Agora você tem 3 opções de data para escolher. Faça sua prova no dia 20, 21 ou 22 de novembro. Acesse uniuv.edu.br e inscreva-se gratuitamente agora mesmo. Alô, jogadores de futebol da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Comemorem, pois agora contamos com um campo de futebol society, grama sintética padrão FIFA, utilizada nos maiores campos e clubes profissionais com tamanho oficial. Venha conhecer e fazer a sua reserva. Contamos com estacionamento próprio e serviço de bar e lanchonete. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, quilômetro 3, próximo ao Hospital Regional São Camilo. WhatsApp 998253723. Halloween Via Brasil. Nesta quarta e nesta quinta-feira, as lojas da Via Brasil estarão com uma mega promoção. Todos os produtos com nada menos que 60% na segunda peça. Você compra uma peça e pode escolher a segunda de valor igual ou menor que a primeira com 60% de desconto. E mais, pague no prazo em até 6 parcelas com a primeira somente para janeiro do ano que vem. Não esqueça, nesta quarta e quinta-feira, Halloween Via Brasil. Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte do Sicoob. Uma instituição financeira diferente, cooperativa, humanizada e única, que acredita e valoriza cada uma das comunidades onde estamos presentes. É oferecer produtos e serviços financeiros que geram valor para você e ter a certeza que juntos podemos fazer muito. Venha para o Sicoob e descubra tudo o que ele pode fazer pelo seu dinheiro e pela sua vida. Sicoob União da Vitória. Faça parte. Com Dente Clínica Odontológica. Sorria com saúde, sorria com dente. Saúde bucal é essencial. Clareamento a laser, implantes, estética dentária, aparelho ortodôntico. Há mais de 20 anos tratando bem o seu sorriso. Estamos preparados para atender você e sua família. Rua Dom Pedro II, 647, no centro de União da Vitória. Fone 3522-5930. Sorria com saúde, sorria com dente. Portal Grill Restaurante, agora sob nova direção. Servimos churrasco, almoço, janta, chuleta com polenta, café, lanches diversos e os nossos pastéis são fritos na hora. Venha passar momentos de alegria no Portal Grill Restaurante. Contamos com espaço kids interno e externo e um espaço para eventos. Aceitamos reserva para eventos. Ligue 3522-9523. Jovem Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h29, de volta com a nossa última parte do Jornal da Manhã. Agora, Elvis,
A gente saber, depois das eleições, durante todo esse período, quem defendia o candidato A, o candidato B, acabaram brigando, saindo de grupos do WhatsApp da família, brigando com colegas de trabalho, um virando a cara para o outro. A partir de hoje, rotina que segue, e aí? Como voltar às amizades, hein, Elvis? Excelente pergunta aí, Thiago. Veja só que produtivo que está sendo esse Jornal da Manhã, né? Hoje a gente percebe que as redes sociais, elas acabam ocupando um certo protagonismo social. Isso daí é óbvio. A gente tem na palma da mão a informação e a notícia que está acontecendo do outro lado do mundo no momento que está acontecendo. Nós temos contatos de amigos que moram longe, como que se eles estivessem perto da gente por meio de videochamada e assim por diante. Então, a rede social, ela tem um papel interessantíssimo, muito bom, na manutenção das amizades, dos relacionamentos e assim por diante, inclusive até aula, tem cursos à distância, sabe? Então, é bem interessante essa questão das redes sociais, da inclusão social por meio das redes sociais. Só que, da mesma forma que é essa ferramenta maravilhosa, ela também é uma ferramenta ruim, porque ela, se você não segurar aquele animal que eu falei dentro de você, se você não colocar aquela tua sombra na jaula dela lá e deixar ela por um tempo lá, você acaba manifestando nas redes sociais a sua opinião. E isso faz com que dê choque, dê conflito com a opinião do outro, mesmo aquele outro sendo teu namorado, teu amigo de 20 e 30 anos e assim por diante. Eu assisti semana passada o Mano Brown, que ele estava num vídeo lá, ele falando lá no discurso lá, na campanha do Haddad, lá falou, né, que não se comunicaram direito e tudo mais, que ele ia falar as ideias dele, sabe? Então, aquilo ali expressou realmente boa parte daquilo que seria o descortinamento, sabe? De uma fantasia, de uma imagem que foi criada. Então, da mesma forma que aconteceu esse descortinamento, na hora que as pessoas viam realmente, tudo estava corroborando para que não acontecesse vitória. Isso está aprovado. Por que ficar alimentando? Criando tanta fantasia, tanta ilusão? Não precisa disso. É só se acalmar, da mesma forma que vai ser feito. É só se acalmar e tentar aos poucos retomar a rotina. Eu sugiro, como psicólogo, né? Eu sugiro uma reparação. Uma reparação de que forma? Realmente você reconhecer que você fez besteira. Eu tava ali um grupo de família ali, porque tinha dois ali que não era a grande maioria do grupo, né? Era de direita, a pequena minoria de esquerda ali, quebraram o pau. Tá, quebraram o pau, beleza. Agora o que vocês vão fazer? Crie vergonha na cara e peço desculpa. E da maior parte, todos têm que fazer isso daqui. É você reparar o erro, você dizer que realmente você estava com os nervos inflamados ali, um pejorativo aí, né? Você estava mobilizado por tudo aquilo que estava acontecendo, que mexeu muito com os teus conteúdos individuais e realmente pedir desculpa e seguir a vida. Nada de ficar brigado, agora vai ficar brigado. E amigos de 30 anos, que nem o Mano Brown falou, amigos de 30 anos ali brigando. Casais se separando por causa de política, olha, absurdo. Isso aqui não vai trazer absolutamente nada, sabe? Não vai agregar absolutamente nada para a vida da pessoa. Então pega e realmente crie vergonha na cara e peça desculpa. Se você ofendeu tal pessoa, explique. Traga ela para o teu convívio novamente. As amizades, elas são para serem regadas, elas são para serem perpetuadas. Elas são um tesouro muito importante na vida das pessoas, as relações, os relacionamentos. Isso daqui é uma coisa muito importante que deve de ser regado sempre. Um amigo vale muito, cara. Muitas vezes, muitos pacientes ali que, não só pacientes conhecidos, né? Alunos, o tempo que eu era professor também, que eles falavam que estavam pensando em fazer besteira, mas mandavam um zap ali pro amigo, o amigo ouvia, já saía da cabeça dele aquela besteira, ou ia usar droga, ou ia se suicidar.
Então o amigo é para isso, sabe? Então a relação de amizade, ela tem que ser regada, ela tem que ser valorizada, e não é por conta de uma eleição aí que eu tive uma desavença que eu nunca mais vou olhar na cara. Daqui a alguns tempos aí, sabe, o Brasil vai estar dividido. E que tipo? Não existe divisão, a gente tem que pensar de uma única forma, certo? 7h35, claro. Teríamos vários ainda para serem debatidos, mas nosso tempo é curto. Mas já deixamos aqui os microfones da Jovem Pan à disposição, Elvis, sempre com assuntos referentes à psicologia, dos mais diversos temas que envolvem a nossa sociedade. Sempre estamos à disposição aqui no Jornal da Manhã, também nas nossas lives das sextas-feiras. Agradecer a sua presença e te desejar um bom dia. Muito obrigado, um bom dia para vocês também, e esperamos logo estar de novo trazendo vários assuntos aí para agregar conhecimento para as pessoas, né? Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Retornamos amanhã a partir das 7 horas. A todos uma excelente semana. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.